Na distância vi seu vulto desaparecer. 5 horas e 17 minutos, voltamos com o Café da Band. Você está ouvindo Roberto Carlos, que é o nosso artista homenageado no quadro Memória Musical. Esta música foi O Divã, é isso? Ou foi a Cigana? A Cigana? Esta foi a Cigana, gravada em 1973. Bom, últimas informações chegando aqui pela internet, pelo Twitter, informação da Socimed, cancelou os eventos deste mês temporariamente devido à gripe H1N1. Não vai mais haver o curso de gestantes que estava previsto para o dia 17 de agosto. Na 0 hora, a gripe A já representa 77% dos casos de gripe no Brasil. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, informou hoje que o número de mortes provocadas pela gripe A no país chega a 192. Segundo o Temporão, a doença representa 77% do total de casos de gripe no Brasil. Ainda pelo Diário Catarinense, também o governador pede que as aulas não sejam suspensas em Santa Catarina. O governador Luiz Henrique da Silveira disse que não é necessária a suspensão das aulas em Santa Catarina por causa da nova gripe. Ele afirmou hoje que não há essa necessidade. A declaração foi dada após reunião com os secretários de governo para a criação de um grupo de ação contra a doença. Ainda também pelo Twitter, do Diário Catarinense informa que o Kaká se perde lá em Tallinn e volta para o hotel no carro da polícia. É o Kaká que está aí no Real Madrid, notícia nos últimos dias devido à estreia dele na equipe. O nosso entrevistado, Luiz Fernando de Carvalho, da ONG Sabor Natureza, também a ONG tem Twitter. Quem quiser adicionar é o Eco TV para receber informações sobre o trabalho realizado por eles aqui na nossa região e também informações gerais, notícias. Sempre ele informam, tem o site também, né, Luiz Fernando? Inclusive depois essa entrevista está sendo gravada, vai ser reproduzida lá no site. Exatamente. O endereço do site qual é, Fernando? No YouTube, Eco TV, já tem vários canais, canais, de vídeo, mas o principal mais acessado é o YouTube, né? O YouTube, pelo YouTube, então vem youtube.com/ecotv e também o Twitter, que é twitter.com/ecotv. ONU discute impacto da AIDS nos povos indígenas. Essa informação colocada aqui pela última vez no Twitter da EcoTV. Bom, Luiz Fernando, você falou que existem os trabalhos de divulgação realizados aí pela ONG, utilizando os canais da internet, vários meios. E que tipo de informação vocês divulgam nesses canais? Todo tipo de informação que tenha um fundo ambiental. Notícias de fontes, agências de notícias, a gente tem contato com diversas agências de notícias e vai se publicando. E também questões locais, né? Se procura, agora com essa questão que surgiu aí da fosfateira, foi bastante matérias sobre esse assunto também a gente vai postando. Bom, hoje a gente vai falar da fosfateira, queria deixar esse assunto para o próximo bloco. Além desse, né, você falou, o trabalho começou com a sua preocupação em relação à poluição do rio. O que mais preocupa na nossa região atualmente, além da fosfateira, que é o assunto do momento, mas que tipo de problema mais preocupa aí na nossa região, além dessa questão da fosfateira? Eu ainda fico focado na questão do Rio Tubarão, né, que é a nossa fonte de abastecimento de água, né, uma água que, por sinal, é imprópria, né, isso é uma questão que é muito polêmica. No meu entender, essa água devia não ser servida à população, nem mesmo com o tratamento. Uma última entrevista que a gente teve aqui, inclusive, foi levantar essa questão da classificação das águas, e o Rio Tubarão está além da classe 4, então seria uma água que nem com o tratamento ela serviria para ser servida à população. Que tipo de alternativa nós teríamos na região para realizar esse abastecimento de água da cidade? Eu particularmente tenho uma opinião. Se isso é uma questão de calamidade pública, seria a questão de se utilizar as águas minerais. Né? Nós temos fontes de águas minerais aqui na região. Eu acredito, né? Isso é uma ideia que eu já tenho desde que cheguei aqui em Tubarão. Eu acredito que seja muito mais viável economicamente
trazer a água mineral para Tubarão, né, utilizar essas fontes e fazer um aqueduto aí seria muito mais fácil que o tratamento da água. Até para que se possa, é evidente que isso seria uma medida emergencial até poder corrigir a questão da qualidade da água do Rio Tubarão. Mas eu vejo essa alternativa, acho que seria uma forma da gente resolver esse problema. O Rio Tubarão, na história recente da cidade, né, quando se fala no Rio, se lembra sempre da enchente de 74, e se fala muito sempre na prevenção de enchentes, nas questões do desassoreamento do rio. Me parece que essas questões ambientais da poluição do rio, de certa maneira, ficam em segundo plano, porque existe, devido à tragédia que foi em 74, um temor de que novamente a gente, né, viva uma tragédia daquela. Então, vamos desassorear o rio, mas é preciso despoluir o rio. É possível isso, Luciano? É possível. Claro que é um esforço gigantesco, né? Mas existe possibilidade. Nós temos exemplos de outros rios no mundo que foram despoluídos, né? O próprio Tietê vem num processo de despoluição, a Baía de Guanabara. Recentemente eu falando com o meu irmão, disse que está super agradável, não tem mais cheiro nenhum na orla lá. Então, existe condições. É evidente, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, né, isso custa muito caro e precisa de vontade política realmente, mas existe condição, com certeza. O rio hoje, o que mais polui o nosso Rio Tubarão? Nós temos uma carga ainda remanescente da questão da mineração, né? Esses resíduos da mineração continuam ainda a afetar a qualidade da água, que é o maior problema, que é os metais pesados. Depois, em larga escala, a questão dos dejetos humanos, né, com os esgotos de toda a região aqui. Nós temos apenas 2 cidades na região que desaguam no Rio Tubarão que tem tratamento. As outras cidades, nenhuma delas tem tratamento. Então, essa é uma grande carga, né, que vem comprometendo a qualidade da água. A gente ainda tem mineração ao longo do leito do rio jogando, ou isso tudo é resíduo da época que existia a mineração? Existe um remanescente, né, dessa época da mineração totalmente improvisada, né? A água era lavada, era tirada a água do rio, lavada e retornava toda a carga de poluição sem nenhum tratamento. Hoje em dia existe alguma coisa nesse sentido, mas ainda é questionável, tanto que o próprio Ministério Público está acionando as mineradoras para que elas venham recuperar essas áreas que ficaram degradadas, né? Nós temos um passivo ambiental aí que vai precisar de muitos anos para que isso venha a ser corrigido, né? Se não houver responsabilidade por parte dessas empresas que estão explorando ainda esse tipo de mineração, isso vai se arrastar, né, eternamente, né? Então é preciso que se fiscalize muito. Há um tempo atrás a gente fez uma reunião com o promotor público de Criciúma, que cuida dessa área do Rio Tubarão aqui, e eu questionava muito essa questão, a responsabilidade desse pessoal com o rio, não só no entorno da sua mineração, e sim no todo, né? Porque os resíduos eles acabam indo parar, inclusive, lá nas lagoas, né? Então eu acredito que o que deveria ser feito era uma penalização, uma medida compensatória que viesse a contemplar toda a extensão da bacia hidrográfica, e não só nos locais da mineração, como hoje está sendo feito. Na questão dos dejetos humanos que são jogados no rio, a solução é tratamento de esgoto? Tratamento, isso aí é uma vergonha. Nós estamos num estado que é um dos piores índices de tratamento de esgoto no país, no mundo. Então, realmente é necessário que se faça um tratamento, né? Inclusive, hoje, com essa questão de se levantar essa questão do fosfato, aí, inclusive, parece-me que até existe aproveitamento nesse sentido, né? Do próprio resíduo humano, né, ser extraído esse material que hoje está querendo se desmatar, uma área enorme para extrair. E na questão da fosfadeira, que a gente vai detalhar um pouquinho mais, é bom que as pessoas se lembrem, então, a mineração, ela paralisou há muito tempo e ainda a gente sofre com os resíduos. Vamos lembrar desse ponto depois, quando a gente